Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas. Deus, porque o Senhor está no trono. Tu és um Deus soberano e está reinando. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos teus. Senhor Jesus, estamos gratos a Ti. Estamos agradecidos, Senhor, por nos comprar com precioso sangue. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos continuar Te louvando, ouvindo a Tua palavra e desfrutando de Ti. Senhor Jesus, nós realmente somos pecadores, nós somos falhos, Senhor, mas o Teu sangue nos cobre. Senhor Jesus, o Teu sangue nos justifica, por isso derrama o Teu sangue sobre nós, em cada irmão que está aqui presente, em cada irmã que está aqui presente. Senhor Jesus, salvando cada pessoa, livrando cada um aqui, Senhor, das acusações do inimigo. Senhor Jesus, nós Te louvamos, porque o Senhor é o nosso advogado, justo e fiel, justo e verdadeiro. Senhor Jesus, fale com cada pessoa. Nós precisamos ouvir o Teu falar. Ele nos encoraja a prosseguir. Senhor Jesus, queremos ser guiados e usados pelo Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, nós também Te agradecemos por cuidar de cada pessoa que se encontra aqui. Sim. Senhor Jesus, Tu és um Deus de amor, um Deus que ama os Teus filhos. Senhor Jesus, nós repreendemos toda cilada do inimigo. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vamos desfrutar sobre esse tempo. Amém. O sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Só os irmãos. O sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Amém. As irmãs. O sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Amém. Todos. O sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Realmente, elas estão em maior número, né? Elas são guerreiras do Senhor, mas da próxima é porque os homens foram pegos de surpresa, né? As mulheres viram os homens falando e dizem assim: eu vou me preparar. E quando chegou a vez dela, pronto. Vamos pegar Jó. Essa passagem é muito interessante. A gente estava desfrutando hoje pela manhã, né? E isso traz uma alegria, né? De saber tamanha revelação já no Antigo Testamento, até mesmo sobre coisas que foram abordadas com maior amplitude no Novo Testamento. Sim. Senhor Jesus, o sopro do Todo-Poderoso me faz sábio. Jó capítulo 32, aqui vai destacar a fala de Eliú, né? Nós sabemos que o livro de Jó, irmãos, depois que aconteceu tudo aquilo com ele, que ele foi acometido por aquela doença grave, ele perdeu a família, ele perdeu os seus bens materiais, as suas riquezas, né? Ele perdeu a saúde dele também. Quando os 3 amigos vieram de longe para visitar e viu a situação de Jó, que estava padecendo ali, eles ficaram 7 dias sem conseguir dizer nada, né? Tamanha era a situação. Mas depois os 3 amigos começaram a refletir com a sua mente natural e disseram assim: não tem como a pessoa estar sofrendo desse jeito se não cometeu nenhum pecado, se não cometeu nenhuma injustiça. E por conta disso os amigos começaram a falar. E o falar dos amigos foi um falar que ofendeu a Jó, porque eles estavam acusando a Jó. E a própria Bíblia diz que Deus falou que Jó era um homem reto, íntegro, né? Temente a Deus e se desviava do mal. E de fato Jó tinha todas essas características no seu ser natural, né? Tem um capítulo que nós vamos ler que ele destaca só para falar tudo isso que ele fazia. Mas os amigos começaram a acusar. Imagine você ser acusado injustamente. Você é uma pessoa boa, mas ser acusado de ser uma pessoa má. Você faz bem às outras pessoas, mas lá, digamos no mundo de hoje, lá na internet estão te acusando que você fez coisas ruins, né? Espalhando boatos a seu respeito. Então isso mexeu muito com a vida de Jó, com o ego de Jó, e aí agora algumas impurezas que estavam dentro dele começou a ser
manifestadas, né? Então, às vezes, nós podemos ter até mesmo nossas qualidades exteriores, né? Qualidades morais mesmo, mas dentro de nós, lá no seu interior, só Deus conhece. Só Deus sabe o que está guardado ali no seu interior. E quando vem algumas situações, aí vai ser manifestadas. É nesse momento que nós precisamos levar para a cruz, né? Para que realmente nós sejamos trabalhados e toda a impureza seja removida do nosso interior. Vamos ler os primeiros versículos, do 1 ao 3. Jó 32, o versículo 1 ao 3. Cada irmão pode ler em voz alta, um versículo. 1 ao 3. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. 32. Ô, Ricardo. 32. Desculpa. E responder a Jó, não tocante ao ser ele for justo aos seus próprios olhos. E aconteceu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Luzita, da família de Inã. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles por que responder, condenavam a Jó. Amém. Então aqui, irmãos, nós vemos que esses 3 homens estavam, sempre era um debate, né? Um falava uma coisa, Jó justificava falando outra coisa. E o livro todo praticamente se resume nesses debates entre Jó e os seus 3 amigos. Os 3 amigos condenavam Jó e Jó tentava justificar. Teve um momento que um dos amigos até inventaram mentiras com respeito a Jó. Vamos ver o capítulo 22, deixe marcado aí 32. Vamos ver o capítulo 22. Vamos ver o que ele faz. Ele faz o nome do rapaz. Cometeu contra Jó uma injustiça. O versículo 4 ao 11 diz assim, olha: ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo. Porventura não é grande a tua malícia, aquele falando para Jó, e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despediu sem roupa, despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas você despediu de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercados de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e as águas transbordantes te cobrem. Então aqui é uma acusação grave, né? Ele dizendo aqui que Jó era uma pessoa cheia de malícias, e não ajudava as pessoas, não dava de comer às pessoas necessitadas, e por isso ele estava sendo ali coberto, né? Cercado de laços e repentino pavor que o conturbava. Isso realmente não é verdade. Vamos ver no capítulo 31, Jó tira aqui alguns capítulos só para mostrar as coisas que ele fazia. Claro, irmãos, que tudo isso aqui na sua qualidade, um ser humano natural, mas não tendo Deus como justiça, né? Aqui é a justiça própria de Jó. O versículo 1 a 6 do capítulo 31 diz assim: veja o padrão moral de Jó e vamos ver se nós chegamos perto do que ele fazia. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção pois teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me Deus em balanças fiéis e Ele vai conhecer a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Olha o 10. Então moa minha mulher
para outro e os outros encurvem sobre ela. Senhor Jesus. O 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Lembra da acusação lá que a gente leu, né? Que ele faz disso que ele não ajudava os pobres nem a viúva. Mas aqui Jó está falando, de certa maneira, contestando com Deus, né? Parece ter um pouco de afronta. Se retive o que os pobres desejavam e os fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. Senhor Jesus, diz assim: porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. E se alguém vir perecer por falta de roupa, e é o necessitado por não ter coberta. E se os meus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava com a lã dos meus cordeiros. Então Jó acolhia todas essas pessoas. Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes à porta. O 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter minha mão alcançado muito. Isso aqui mostra que, mesmo ele sendo rico, ele não colocou a sua confiança no ouro, nas riquezas, né? Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijo lhe atirei com a mão. Isso aqui se refere aos costumes pagãos. Eles adoravam as criações de Deus, o sol, né? Deus sol, a lua, e esse ato de jogar beijos era uma demonstração de adoração. Mas Jó não deixou o seu coração ser seduzido pela idolatria, né? Também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Senhor Jesus, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Então até nisso, né? As pessoas que faziam mal a ele, Jó não desejava o mal. Hoje na sociedade é corriqueiro, né? Às vezes, volta e meia, a gente vê as pessoas desejando a morte do outro, né? Esses dias eu ouvi um rapaz falando: se fulano morrer, eu vou na frente da minha casa e solto fogos, né? Tudo isso por questões políticas, né? Eu vou agradecer muito, eu vou soltar fogos. Outro dia eu vi fulano, aconteceu isso com o automóvel dele, era bom que acontecesse isso aqui, desejando o mal. Por quê? Porque não tem uma certa afinidade, né? E desejam o mal às pessoas. Mas Jó que diz, Jó tinha um valor moral padrão, né? Bem elevado. Se me alegrei da desgraça do que tem ódio. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, né, não se alegra com as injustiças e com o desespero, com a maldade que acontece com os outros, né? Então, realmente, Jó, na justiça própria, ele era alguém elevado. É por isso que Deus disse que ele era uma pessoa reta, era uma pessoa íntegra. Mas, irmãos, infelizmente, diante do sofrimento dele, chegou o momento que ele começou, né, a contestar a Deus. Por quê, Senhor? Se eu sou justo, se o Senhor me pesar em balanças fiéis, o Senhor vai ver a minha integridade. Em outras palavras, ele estava, né, querendo mostrar a Deus: Deus, se o Senhor me julgar retamente, o Senhor vai ver que eu não sou merecedor disso que estou passando. Em outras palavras, era isso que ele estava querendo dizer: eu sou isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Mas nós sabemos que o ego dele se levantou. Tinha ainda algumas impurezas que Deus estava trabalhando. Jó não estava sofrendo porque cometeu um pecado, um escândalo, e Deus agora pesou a mão. Nem sempre, irmãos, quando nós estamos sofrendo ou passando por algo, é porque você está merecendo aquilo, porque você pecou. Algumas vezes pode ser que Deus pese a mão, uma disciplina, mas outras vezes é porque é o meio de Deus trabalhar em você para que você ganhe mais experiência de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse: Senhor, tira o espinho, e pediu 3 vezes, né? Deus disse: a minha graça te basta. Qual foi o pecado que o apóstolo Paulo cometeu? Deus simplesmente permitiu que o espinho fosse, para que ele não se orgulhasse, né? Então, às vezes, você está passando por algo, não é porque você está em pecado ou você cometeu algo contra Deus, né? Às vezes é porque Deus quer trabalhar em você. O irmão Atmanin, ele conta muito sobre isso, e ele foi uma pessoa que viveu isso. Tanto sofrimento realmente ele passou, sofrimento físico,
que o cara tinha uma enfermidade que não era brincadeira, né? Pneumonia, e os médicos davam poucos meses de vida, e o Senhor restaurava, mas só vivia doente, né? Para pregar, às vezes ele tinha que encostar aqui no púlpito para conseguir falar de uma maneira mais forte, que as pessoas ouvissem. Sofrimento físico e sofrimento na parte emocional, né? Que as pessoas criticavam ele, espalhavam boatos dele, espalhavam coisas erradas ao seu respeito. Então, ele não é porque ele estava em pecado, mas tudo isso ele via a mão de Deus como uma disciplina ou como meio de Deus trabalhar. Isso aconteceu na vida de Jó, embora Jó aqui não entendesse nada. Ele, toda hora ele pedia uma resposta a Deus. Por que, Senhor? Até que lá nos capítulos finais Deus apareceu no redemoinho e começou a falar, né? E Jó emudeceu, ficou agora sem palavras. Aquele que pedia tanto uma resposta de Deus, quando Deus começou a falar, ele disse que não, Senhor, eu falei coisas que não sabia, né? Eu falei uma vez, mas isso não vai se repetir mais, porque diante de Deus as nossas justificativas são como trapos de imundície. Você acha que está certo, mas quando Deus aparece, toda a sua certeza se desvanece, né? Cai por terra, porque Deus é santo, Deus é justo, e a gente vê as nossas impurezas, porque quando a luz vem, você vê que está errado. Quando a luz aparece, você vai ver os seus erros, e Deus é luz, né? Senhor Jesus, Deus é luz. Então, os amigos de Jó acusavam, mas Jó, ele realmente, ele era íntegro, e Deus permitiu esse sofrimento para fazer com que Jó conhecesse mais Deus de fato e de verdade. É tanto que Deus depois se indignou, né? Entre aspas assim a palavra, se irou contra os seus amigos. Vamos ver o 42, deixe marcado novamente o 32. E vamos ver o capítulo 42, Deus falando com Elifaz, que inventou aquilo de Jó, né? Dizendo que ele não ajudava as pessoas. O versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitei a intercessão. Dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Deus aqui também falou forte contra esses amigos de Jó, porque falaram coisas, mas eram, segundo Deus, loucuras. Quando a pessoa fala demais, sempre vai ter transgressões, sempre vai ter tropeços, né? Sempre vai ter erros. Uma pessoa tagarela, por isso diz o ditado, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ela fala demais e de repente já está falando com os cavalos, né? Com os animais. Bom dia, né? Então, irmãos, o Senhor nos mostra, de acordo com a Bíblia, que nós devemos ter muito cuidado, né? Ao falar. Nós não podemos sair falando o que vem de repente na nossa cabeça, porque às vezes acontece de nós ofendermos as pessoas e até mesmo ofendermos a Deus. Por isso que a Bíblia sempre nos mostra com respeito ao nosso falar. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Tiago capítulo 1, o versículo 19 a 22. Um irmão pode pegar esse, Tiago 1, 19 a 22. Quem pode pegar? Edson. Provérbios 10, 19. Quem pode pegar? 10, 19, Amanda. Clemilda pega Provérbios 13, 3. 1 Pedro 4, 11. Petina, 1 Pedro 4, 11. Quem pegou Tiago 1, 19 a 22, pode ler em voz alta. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, agora poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém. Provérbios 13, 3. 13, 3. É. Então, quem já pegou 1 Pedro 4, 11, pode ler. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Amém. Se alguém serve, faça na força que Deus cumpre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem permanece a glória e o domínio pelo século do século. Amém. Amém. É É isso mesmo. Provérbios 13, 3. O que despreza a palavra, a ela se atém fora. Mas o que tem um mandamento será gravado no ar. É 13, aí o capítulo 13, 13 do 3, versículo 3. versículo 3. É. Porque guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. Sim. Verdade. Que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, irmãos, aqui nós vemos vários versículos sobre o falar, né? Aí nós vamos voltar para Jó 32 e daqui a pouco a gente faz menção a todos esses versículos. Jó 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó num tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então Jó, né, ele se achava justo aos seus próprios olhos, tendo todas aquelas qualidades, aquelas características, normal, né, que um homem se ache justo aos seus próprios olhos. Mas para Deus faltava ainda algumas coisas na vida de Jó. Mas os amigos acusaram. Nesse capítulo 31, Jó tirou só para falar o que ele fazia, e agora os homens se calaram. Os 3 amigos, não vou mais responder a Jó, ficaram sem palavras, e aconteceu isso aqui, no versículo 2. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel. Acendeu-se a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Então, quando uma pessoa tem muitas qualidades, quando uma pessoa tem muitas virtudes, às vezes acontece de o ego também se sobrepor, né? E ela se achar muito justa, né? Aquela pessoa, não sei se é o caso de Jó, né? Aquela pessoa que às vezes não pisa no chão, porque ela tem muitas qualidades e por conta disso pode achar-se superior às outras pessoas. Jó disse que quando chegava nas praças, mandava preparar o lugar dele, quando as pessoas viam, tirava o chapéu, tinha toda aquela reverência. E tudo isso era uma recompensa já para ele, né? Isso enchia ele, mas Deus agora estava trabalhando, porque ele disse, agora todos zombam de mim, né? Provavelmente até uma criança poderá zombar de mim, e ele agora, Deus estava trabalhando justamente nessa parte, no ego dele, no se achar, né, superior, na soberba e do orgulho, que às vezes uma qualidade que você tem pode fazer com que você adquira. Por isso que a Bíblia diz, o saber ensoberbece, né? Então, se uma pessoa sabe demais, corre o risco de ficar soberbo, né? Senhor Jesus. E Eliú, ele era um jovem e ele se irou contra isso. Se irou contra Jó, porque Jó falava demais, tudo que ele era, que ele fazia, que ele tinha, e dava a entender que ele queria ser mais justo do que Deus. Se irou contra os 3 amigos de Jó, porque sem prova acusava e condenava Jó. Você está fazendo isso porque você caiu em pecado, porque você cometeu injustiça. Então, este é um jovem que se irou contra os 2, mas no seu falar, né, ele não fez condenação a Jó, ele fez a defesa de Deus, né? Senhor Jesus. O nome Eliú no hebraico significa Ele é Deus. Então diz assim, o 3, também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreicei-me, ou seja, fiquei com receio e temi de vos declarar a minha opinião.
Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Senhor Jesus. Então, Eliú, irmãos, ele é um jovem, diz aqui que ele era o Buzita, né? O Buzita, que vem de Buz, e também a cidade que ele morava ali, Uz, faz referência aos filhos de Naor, irmão de Abraão. Então, provavelmente, Jó e Eliú seriam parentes próximos. Então, Eliú estava ali só acompanhando o debate. Vários dias ali, Eliú sentado, ouvindo, né? Vários dias ou várias horas, não sei exatamente, mas foram muitos debates aqui nesse livro todo. Jó falava, os amigos falavam uma coisa, acusavam, Jó se defendia. E Eliú era um jovem só ali escutando a discussão entre eles. Mas, como aqui disse aqui, né? Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Ou seja, estavam ali os três idosos, mas Jó conversando. Como ele era um jovem, ele respeitou os mais velhos, né? E ele seria um costume, tipo, mal educado, né? Ele interrompeu a conversa dos mais velhos, dos mais experientes. Então ele ficou receoso e disse: não, diz assim: eu sou de menos idade, vocês são idosos, arreicei-me, temi de dar a minha opinião, e disse: falem os dias e as multidão dos anos ensinem a sabedoria. Ou seja, vocês que têm muitos dias, têm multidão de anos, vai sair coisas sábias da boca de vocês. O primeiro ponto aqui é a atitude de Eliú. Edson leu em Tiago 1 que diz: todo homem, né, esteja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui aconteceu na vida de Eliú, né? Ouvindo a discussão, ouvindo. Ali, enquanto estava ouvindo, ele estava refletindo. E ele foi tardio, estava pronto para ouvir, foi tardio para falar, esperou os amigos não ter mais o que falar, e foi tardio para se irar, porque ele também se irou aqui, né? Mas cumpriu o versículo: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, ele chegou a sua vez e ele começou realmente a falar. Ele começou a falar coisas interessantes. Vamos ver o versículo 8, que ele falou: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Senhor Jesus. Então aqui, Eliú trouxe uma revelação tremenda, né? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o que te torna sábio, na verdade aqui, não é a multidão de anos ou de dias que a pessoa tem. Claro, se você viveu muitos anos, você vai adquirir muitas experiências, né? Você vai ter muitas histórias para contar, você vai ter muitas vivências no campo natural, na sociedade, porque você é pai, você é mãe, os seus filhos estão crescendo, você vai lembrar do seu momento que você passou, você talvez pode entender o que está se passando com eles, né? As mudanças que ocorrem com eles, porque já passou por aquilo, é uma experiência. Mas concernente às coisas de Deus, irmãos, que eles estavam debatendo sobre Deus, Eliú disse: não é a multidão de anos que vai te tornar sábio. Eu sou jovem, mas vocês três falaram, e como a gente viu aqui, ofenderam a Deus, que Deus se revoltou contra Elifaz, né, o Temita, e os seus três amigos, porque não falaram que era reto com respeito a Deus. Então eles eram idosos, eram experientes, mas não falaram coisas que agradavam a Deus. Então não é a experiência de dias que vai te tornar sábio para Deus, mas é o sopro do Todo-Poderoso que está em você. Você recebeu o Espírito de Deus, né? E o fato de você ter o Espírito de Deus, isso te torna sábio, né? Para que você agora possa falar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, desde criança, era muito sábio. Ele falava, e os mestres e doutores da lei, ou seja, os idosos, as pessoas experientes, ficavam boquiabertas, né? Rapaz, como pode uma criança ter tanto conhecimento, tanto domínio? Quando Jesus cresceu, que estava pregando, disseram assim: oxe, e esse rapaz que é iletrado, que não tem nenhum estudo,
Não é esse aí o filho de José, o carpinteiro? Como é que ele sabe tantas letras assim? Como é que ele sabe de tudo isso? Por quê, irmãos? Não era no ser natural, embora Jesus fosse Deus, né? Era um homem Deus, mas porque também ele estava conectado ao Pai. Ele mesmo falou que as palavras não vinham dele. Então, hoje nós temos essa oportunidade de nos tornar sábios quando nós andamos e vivemos pelo Espírito. Quando nós agimos pelo Espírito, vai sair sabedoria das suas ações e do seu falar. Quando não é pelo Espírito, aí é só destruição, porque a palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Se o que eu falar, como Cristina leu, se alguém falar alguma coisa, fale segundo a palavra de Deus, né? Porque aí não vai ter consequências, né, ruins para si e para os outros. Você não vai ofender ninguém quando está falando a palavra de Deus. Mas quando eu falo no meu eu natural, né, que a raiva levanta e eu falo, aí às vezes eu posso magoar e depois eu vou me arrepender. Poxa, rapaz, falei assim com meu pai, falei assim com minha mãe, falei assim com meu filho. Então por quê? Porque eu não agi naquele momento pelo Espírito, né? E a gente fala isso realmente acontece conosco, né? Porque nós somos carne, não estamos no Espírito a todo momento, mas Deus está trabalhando em nós, né? Deus está trabalhando em nós para que nós sejamos tardios. E a cada experiência, até mesmo ruim, serve de aprendizagem para que nós venhamos a depender do Senhor mais, né? Então, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Senhor Jesus, no muito falar, não falta transgressão. Quem vigia as palavras da sua boca, né, não vai cometer a ruína contra si mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, glória a Deus pelo Espírito do Senhor que nos torna sábios, né? Esse sopro de Deus nos torna sábios. Senhor Jesus. Vamos ver com respeito ao Espírito que nos torna sábio. Tiago 1, 5 ao 7. Quem pode pegar? Edson, Tiago 1, 5 ao 7. Efésios 1, o versículo 15 a 17. Amém. Cristina, Mateus 13, 54 a 55. Silvanda, João 7, versículo 14 a 18. Clemilda, amém. Tiago 1, 5 a 7. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Amém. Que a todos dá liberalmente. Amém. Nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém. Ricardo, já guarda aí 1 Coríntios 2, 6 a 12, eu me confundi. Efésios 1, 15 a 17. Efésios 1, 5 a 7. 15 a 17, desculpa. 5. Efésios 1, 15 a 17. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Sim. Não cesse de dar graças por vós, fazer menção de vós nas minhas orações, Sim, amém. para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. o Pai da glória, Sim. vos conceda espírito de sabedoria, Amém. de revelação, Sim. do pleno conhecimento dele. Amém. Espírito de sabedoria Do e pleno de... conhecimento dele. Amém. Então aí falou espírito de sabedoria e revelação. O sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, né? Há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então aí o apóstolo Paulo rogou, pedindo, né, a Deus que desse a eles espírito de sabedoria e revelação. Em Tiago 1, 5 diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, Ele vai dar sabedoria. Mateus 13, 54 a 55. A 55. É chegado à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhava. Dizia: de onde lhe vem esta sabedoria? Estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria, e seu irmão Tiago? Sim.
Amém. João 7, 14 a 18. Isso. Corria já em meio à festa de Jesus, subiu alguém que lhe ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudo? Até mesmo? Pode ser até aí, tá bom. Como sabe estas letras sem ter estudado? Isso é um mistério, né? Para as coisas de Deus, você pode ter aí um advogado, um juiz, um cara que tem o PH dele, né, que chama, o maior nível de estudo. Ele pode ser ensinado por qualquer um de nós, simples, né? Pessoas simples, comuns, que não temos o nível de estudo que ele tem, mas que nós temos a revelação dada pelo Espírito, né? Isso é maravilhoso. Né? Por isso que diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, né? Então, irmãos, não se intimide, né, diante das pessoas, porque o que importa é o Espírito do Senhor em você. A pessoa mais sábia que tem nesse mundo aí, físico, pode, com respeito à Bíblia, quando chegar na questão da Bíblia, não depende da sua capacidade cognitiva. Isso até pode ajudar, né, quando a pessoa mergulha na palavra e conhece o Senhor. Mas ele lá, e ele querer te ensinar algo, né, sem depender do Espírito, ele realmente não vai ter tanta revelação. Porque é questão de intimidade com Deus, de buscar a Deus, e o Senhor vai revelar a palavra, né? Então, como Jesus sabe tudo isso? Jesus era Deus, estava conectado com o Pai, e por isso tinha tanta revelação. 1 Coríntios, né, Ricardo? 2, 6 a 12. Entretanto, expõe sabedoria em por experimental, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preparou, pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Amém. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, que se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Amém. Pelo Espírito, a todas as coisas que estuda até mesmo as profundezas de Deus. Amém. Glória a Porque Deus. qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sim. Amém. Glória a Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então aqui está falando da sabedoria de Deus, né? Mas diz assim, é uma sabedoria de Deus que nenhum dos poderosos deste século conheceu, nenhum dos estudados poderosos deste século conheceu, mas Deus, Ele nos revelou, irmãos. Deus nos revelou pelo quê? Pelo Espírito. Então, se não usar o Espírito, não tem como conhecer a sabedoria de Deus. O sopro do Todo-Poderoso nos faz sábio, né? Há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Amém. Então, diz aqui que Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Amém. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós, e esse Espírito sonda as profundezas de Deus. Logo, nós podemos ter um conhecimento mais profundo de Deus, né? Quando nós andamos e vivemos e damos oportunidade do Espírito Santo trabalhar em nós. Senhor Jesus, então glória a Deus por essa sabedoria, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus e precisamos pedir ao Senhor, né, sabedoria para exercitar esse Espírito e nos tornarmos sábios, andar e viver no Espírito. Vamos finalizar em Jó 32, novamente.
o versículo 15 a 22. Jó 32, o versículo 15 a 22. Senhor Jesus. Diz assim: Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Acaso devo esperar? Pois não falam, estão parados e nada mais respondem. Ali eles pararam, né? Quando Eliú começou, eles não falaram mais. Então Eliú ia dar continuidade ao seu falar. Também eu concorrerei com a minha resposta. Declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. Senhor Jesus, permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então aqui você vê que diz aqui, Eliú disse que, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Irmãos, quando você estiver numa comunhão e você sentir que vem do seu espírito um desejo de compartilhar, não reprima, né? Sim. Isso acontece comigo, né? E às vezes até hoje acontece comigo, às vezes eu fico preocupado, não, mas já está tarde, vai atrasar, mas eu percebo que quando eu obedeço o Espírito e 30 segundos que eu sempre peguei um louvor e proclamei e falei 3 frases em cima daquilo, eu já percebi que aquilo edificou um determinado irmão, ou que aquilo que eu falei serviu como base para que o irmão prosseguisse em um desfrute, né? Para dar prosseguimento em um desfrute. E aí eu me lembro, olha, então foi, era para eu realmente ter desfrutado, para eu ter falado, porque serviu, né? Trouxe uma certa edificação. Então, às vezes nós ficamos preocupados. Talvez Eliú ficou preocupado, eu vou interromper, são idosos, são experientes, né? Mas, irmãos, quando é do Espírito do Senhor, isso vai trazer edificação para as pessoas, e ao mesmo tempo que vai trazer edificação para as pessoas, vai trazer um alívio para você. Porque o irmão Atmani, no livro Ministério da Palavra, ele mostra muito isso. É uma carga, um peso que Deus está colocando ali. Se você não falar, você vai se sentir realmente bastante, aqui como Eliú, né? Ele disse que estava como um vinho sem respiradouro, com odres novos, prestes a arrebentar-se. O vinho fermentando, né, vai inchar, vai explodir se não tiver algo para ele respirar, né, naquele odre. Então, dentro de nós vai surgindo aquele sentimento, aquela vontade. Se você não falar, aquilo vai te fazer mal, né? É igual você está querendo dar uma espirrada, né? Querendo espirrar, aquela vontade você prende. É tão ruim, né? Porque aquilo estava dentro de você e queria sair, você prendeu, aquilo é muito ruim. Então, quando é algo realmente do Espírito, tem alguns momentos que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você às vezes não está com aquele sentimento todo, mas você levanta e dá uma voz de comando e vai surgindo o suprimento. E tem outras vezes que já parte do seu interior, você quer tocar muito naquela palavra, quer desfrutar e não consegue, né, ficar sem falar, e você levanta e expressa. Então realmente isso aconteceu com o jovem Eliú. E a Bíblia diz que todos nós podemos profetizar um após o outro, para que a igreja seja edificada. Um traz salmos, outro traz hinos, outro traz cânticos, um testemunho, um relato, uma experiência, mas que tudo seja feito para a edificação. Desde que seja usado pelo Espírito, pelo sopro de Deus, isso vai trazer edificação, né? Jesus é o Senhor. Amém.